Histórias e contos sobre os seres gigantescos que habitam a Terra ocorrem em quase todas as culturas e civilizações antigas. Dos indo-europeus aos gregos, a Bíblia cristã, contos de gigantes foram passados de geração em geração e essas histórias ainda existem nos dias modernos. Nunca houve qualquer evidência concreta para provar a existência de gigantes, a menos que você acredite nas pegadas gigantes que foram encontradas em todo o mundo. Várias pegadas gigantes foram descobertas e acredita-se que tenham milhões, se não bilhões de anos. Para os locais onde essas pegadas podem ser encontradas, elas são conhecidas como as pegadas de Deus. Os livros de história e o que sabemos sobre a evolução podem estar errados. A pegada do gigante de Pinjiang. Em agosto de 2016, uma pegada gigante em forma humana foi descoberta por um grupo de fotógrafos na vila de Pinjiang em Guizhou, província do sudoeste da China. No mês seguinte, vários sites publicaram histórias semelhantes que contribuíram para a credibilidade do relato da pegada gigante. A pegada teria 57 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 3 centímetros de profundidade. Encontrada fossilizada na rocha, a pegada foi datada da era pré-histórica. Considerando que o tamanho médio dos pés de um homem é de 18 centímetros, e a média de uma mulher é de 16,5 centímetros, essa descoberta seria monumental e deixaria historiadores e cientistas questionando o que sabemos sobre a história e a evolução humana. O artigo original sobre a pegada dá uma descrição básica da descoberta e lista suas fontes apenas como agências. No entanto, de acordo com Snopes.com, uma pesquisa foi feita nos jornais locais perto de Guizhou e nenhum artigo foi escrito sobre a pegada gigante em agosto de 2016. Portanto, nenhuma fonte confiável publicou qualquer trabalho sobre o assunto, nem na mídia nem no científico comunidade. No entanto, muitos sites de conspiração pegaram o artigo original e o vincularam a outras supostas pegadas gigantes, deixando pegadas gigantes. Esses sites afirmam que um arqueólogo chamado Michael Tellinger datou uma dessas pegadas gigantes como sendo de cerca de 200 milhões de anos. Tellinger supostamente encontrou outra pegada gigante na África em 2012 e ele estava convencido de que era uma das melhores evidências de que os gigantes já vagaram pela Terra. Embora Tellinger afirme ser um arqueólogo, muitos o denunciaram como um teórico da conspiração. Uma terceira pegada foi descoberta na Bolívia, mas a CNN relatou que a impressão era de um grande dinossauro carnívoro, em vez de um gigante antigo. Antes disso, outra pegada maciça foi encontrada no Novo México por Jerry McDonald em 1987, medindo 100 centímetros de comprimento e tendo 290 milhões de anos de idade. Esta impressão foi registrada como a maior pegada feita por um dinossauro carnívoro. No entanto, esta impressão tem sido problemática para os paleontólogos, uma vez que não há explicação de como ela foi parar lá ou o que a deixou. Isso novamente deixou espaço para os sites de conspiração teorizarem e levou essa informação para provar a existência de gigantes antigos. Não há prova de rocha sólida. As afirmações feitas por esses teóricos da conspiração não têm peso quando se trata de qualquer tipo de pesquisa acadêmica. Diz-se que a pegada gigante de Pinjiang foi fossilizada em granito sólido, um material que não se presta a capturar qualquer tipo de impressão. Além disso, a rocha provavelmente tem mais de 3,1 bilhões de anos, em oposição a 200 milhões. Embora a descoberta dessas outras pegadas tenha gerado mais e mais perguntas, mais pesquisas estão sendo feitas sobre o assunto. Será que essas pegadas vieram de humanos gigantes antigos, possivelmente até mesmo de nossos ancestrais? Não há certeza ainda. No entanto, as pesquisas já realizadas apontam que essa resposta é improvável. Há um crescente corpo de pesquisas no campo da arqueologia alternativa que apresenta evidências de uma raça de hominídeos muito grandes que já caminhava pela Terra. No início do século XX, houve relatos de gigantes fossilizados encontrados na América. Por exemplo, o seguinte vem de um artigo que apareceu no Post em 7 de novembro de 1919. Os restos fossilizados de um gigante de 32 pés e 10 polegadas de altura eram, segundo relato recentemente descoberto por operários perto da pequena aldeia de Nanacamilpa, estado de Veracruz. Os nativos, que ainda se apegam a muitas das tradições de seus índios ancestrais, declararam que o gigante era parente dos deuses de seus antepassados. Algumas descobertas incríveis também foram feitas em outros países. Um dedo mumificado de 35 centímetros de comprimento foi encontrado no Egito. Um esqueleto de 23 pés foi encontrado em 1456 d.C. ao lado do rio em Valência,
França, um esqueleto humano de 19 pés e 6 polegadas foi encontrado em 1577 d.C. no cantão de Lucerna. Um esqueleto de 25 pés e 6 polegadas foi encontrado em 1613 d.C. perto do castelo de Chaumont, na França. Há pouco mais de 100 anos, um gigante fossilizado inteiro foi supostamente encontrado na Irlanda. Em um artigo da revista Strain em dezembro de 1895, o autor fala de um gigante fossilizado descoberto durante operações de mineração no condado de Antrim, Irlanda, que media 12 pés e 2 polegadas e que levou meia dúzia de homens e um poderoso guindaste para movê-lo. Na Geórgia, esqueletos de gigantes foram encontrados em uma caverna perto de Gorakesberg na década de 1920. Em 2000, um esqueleto humano de 4 metros foi encontrado por 2 arqueólogos perto da vila de Dabno. Um esqueleto humano de 4,5 metros foi encontrado no sudeste da Turquia no final da década de 1950, no Vale do Eufrates, durante a construção de uma estrada. Muitas tumbas contendo gigantes foram descobertas lá, o que pertence à imagem do homem ao lado de um fêmur humano gigante. No entanto, muitas das evidências são rejeitadas hoje porque todo o assunto foi minado por vários washes e imagens photoshopadas retratando crânios gigantes ou esqueletos enormes. No entanto, o fato de que existem inúmeros coringas por aí que zombam da ideia de uma raça anterior de gigantes não exige que as descobertas reais sejam falsas. Como disse o geólogo Pierre Darcy, vivemos em um mundo altamente avançado e técnico, mas existem muitos mistérios ao nosso redor. Lugares antigos e seres misteriosos, mundos e culturas submersas, paisagens imbuídas de simbolismo, aparições inexplicáveis e achados inacreditáveis de tempos antigos. Tudo isso permanece um mistério para a humanidade, apesar de investigações intensas. Infelizmente, a maioria das descobertas mencionadas acima praticamente não foram relatadas e nem ouvidas, porque não se enquadram no relato evolucionário aceito de que a espécie humana descendia de primeiros hominídeos do tamanho de pigmeus na África há milhões de anos. No entanto, embora muitos tentem contestar achados arqueológicos, como descobertas de pegadas ou esqueletos gigantes por meio de explicações como formações naturais ou mutações raras que fizeram com que alguns indivíduos crescessem até tamanhos enormes, é mais difícil contestar quando considerado em conjunto com as palavras de textos antigos. Nós também vimos os gigantes lá, Anakin, que vieram dos gigantes, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e aos olhos deles. Números 13 e 33. Havia gigantes. Muito maior e com um formato diferente do que as pessoas normais. Terrível de ver. Quem não viu com os próprios olhos não pode acreditar que eles eram tão grandes. Flavius Josephus, 79 d.C. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens, e elas geraram filhos, os mesmos se tornaram os poderosos da antiguidade, os homens de renome. Gênesis 6. 4. Quase todo mundo conhece as famosas histórias bíblicas de Noé e a Arca e Jonas e a baleia, mas quantos já ouviram falar dos deuses que se reproduziram com humanos e produziram gigantes? Certamente parece ter havido um esforço consciente para varrer muitas das evidências de uma raça gigante de hominídeos para debaixo do tapete, e não é de admirar. Tal ocorrência não se encaixa perfeitamente nem na narrativa evolucionária nem no relato bíblico da criação.